professora, nós temos aqui um material que nós preparamos aqui no UOL, que é o que pode acontecer com a Venezuela após a reeleição do Maduro. Eu queria dar uma olhadinha e depois pedir para a senhora comentar. O que pode acontecer, né? Olhando aqui. Maduro teve 51,2% dos votos, segundo o CNE, a oposição está questionando isso. China e Rússia reconheceram a vitória de Maduro. Estados Unidos e União Europeia estão cobrando transparência, né? Nessa segunda-feira, China e Rússia se apressaram por felicitar Nicolás Maduro pela vitória na eleição. Enquanto os americanos e europeus indicaram a sua preocupação diante do risco de fraude, principal candidato de oposição ao chavismo, o Richa, pode alegar, né, o candidato da oposição, fraude nas eleições e pedir uma nova apuração. Denúncias de fraude na Venezuela podem pressionar ou isolar o regime de Maduro perante outros países. O governo brasileiro está aguardando as atas, né, das eleições, conforme a gente acabou de contar, e as acusações de fraude e pedidos de contestação das eleições podem criar um clima de convulsão e até mesmo de violência na Venezuela. E aí, professora, eu queria pedir a sua análise nesse sentido, porque o que pode acontecer a partir de agora? Porque está criado um impasse. Se Maduro não apresentar essas atas, comprovando que ele efetivamente venceu o pleito, e talvez ele não apresente, o que vai se colocar é regimes como Rússia e China reconhecendo sua vitória, Estados Unidos e União Europeia questionando. Vamos ver a posição do Brasil, né, que está pedindo também as atas, mas ainda não se posicionou claramente. Não se acredita que nenhum país vai invadir a Venezuela por causa disso, mas vai isolá-la. E o clima interno, será que vai ser de violência? O que a senhora antecipa para os próximos dias na Venezuela? Bom, até se houver, né, a apresentação das atas, já que há toda essa cobrança, né, internacional em relação a isso, há um outro ponto, né, que pode ser levantado e que já foi, de certa forma, tocado, ainda que de maneira mais tangencial agora, pela oposição, que é o fato de que houve, durante todo esse processo eleitoral, então não exatamente no dia, né, como bem colocado, mas, enfim, o processo todo teve problemas, né, ao longo do percurso, o fato de que, por exemplo, os venezuelanos no exterior não conseguiram votar. E se a diferença foi realmente essa, o voto no exterior poderia ter sido decisivo. E aí, como é que você volta atrás em um processo que já foi? Você já cria, né, de saída, essa questão da legitimidade de maneira muito clara, ainda que, né, os resultados que saíram agora possam ser questionados. Mas se eles forem confirmados, porque lembrando que lá a gente também poderia fazer a apuração dos votos fisicamente, né, que deveria ser igual ao do sistema, então se houver dúvidas sobre as atas eletrônicas, tem ali os votos impressos, os votos, os comprovantes, né, de papel na urna física, e se comprovar esse resultado, existem outras possibilidades para questionar o resultado para além da questão das atas. Ou seja, já está aberta aí uma brecha enorme para continuar uma posição que enfim, esse grupo, né, refratário aí, antichavista já tem algum tempo, de que o governo do Maduro é ilegítimo desde pelo menos 2018. Alguns já dizem que é de antes, né? Mas desde pelo menos 2018 há um certo consenso da oposição de que o Maduro é um usurpador do poder. Isso vai permanecer. Essa divisão de países em relação a esse reconhecimento ou não da legitimidade do Maduro também permanece, não muda, né? Já se esperava que Rússia e China prontamente aceitariam esses resultados, né? Não é nada muito fora do que a gente estava pensando. Qual que é o ponto agora que eu acho que é o que pode trazer alguma diferença em relação ao que já estava acontecendo em termos de posicionamento interno e externo, né, de quem está de cada lado? É o clima que se instalou no país dessa campanha eleitoral, que de fato se diferencia muito dos outros processos eleitorais, né? A capacidade de mobilização, Edmundo à frente, mas a gente sabe que a protagonista disso foi a Maria Corina, né? As pessoas estavam, e ontem, né, eu fiz esse trabalho de apurar
pelos meios de comunicação estatais e pelos meios de comunicação da oposição, e você via cenários completamente distintos da maneira como cada um ia apurando, né, a situação pós-voto, enfim, e os meios de oposição mostrando, né, cidades inteiras celebrando, acreditando na vitória, já divulgando previamente, né, que o Edmundo tinha vencido, né, quem acompanha aí as redes sociais deve ter visto que o Edmundo Gonçalves tinha se declarado, né, vitorioso, que os resultados eram irreversíveis, que a Venezuela tinha escolhido pela mudança antes dos resultados serem sido divulgados pelo CNE. Então, havia um clima ali, principalmente nesses estados ali de Zulia, de Maracaibo, né, em que a oposição tem bastante força, um clima de festa. E hoje o clima é de silêncio. Então, pode ser, né, que, a depender de como as coisas se desenrolem, esse clima que estava muito efervescente, ele se apresente nas ruas novamente como uma forma aí de se contrapor à vitória de Maduro. Porque a gente sabe que a pressão externa ela tem um limite. Ela tem um limite, né? O Maduro está com seu governo, sua economia sancionada há quanto tempo? Isso foi suficiente para dirimir o seu poder? Isso foi suficiente para derrubá-lo? Há dúvida sobre a efetividade dessas sanções em vários sentidos, principalmente porque quem na ponta está sofrendo com essas sanções é a própria população, né? Então, qual que é a possibilidade aí de maior pressão para cima do governo do Maduro? São as ruas. É a pressão interna, ela é muito mais efetiva do que a pressão externa, né? Então, é esse elemento que eu acho que pode ser crucial nos próximos dias, e isso vai depender também muito dessa capacidade de mobilização da oposição, que me parece que está bastante mobilizada, sim, e contando com esses apoios internacionais. Então, o apoio internacional, ele, de certa forma, incendeia o clima interno para que haja aí essa correlação de forças dentro da Venezuela.